Leitura do capítulo da Cruz, do livro Sentier de Gnose, de Fritjof Schuon ou Fridtjof Schuon, publicado pela editora La Place Royale em 1987. A leitura é referente às páginas 171 até 176. Tradução de Beatriz Becker. A leitura é feita através do site pt.fschuon.net. Da Cruz. Se a encarnação significa uma descida de Deus, o Cristo equivale também a toda a criação. Ele, de certa forma, a contém. Ele é uma segunda criação que purifica e redime a primeira. Ele assume, com a cruz, o mal da existência. Para poder assumir esse mal, era necessário que Deus se tornasse a existência. A cruz está em toda parte, porque a criação é necessariamente separada de Deus. A existência se afirma e se dilata pelo gozo, mas este torna-se pecado na medida em que Deus não é seu objeto, ainda que todo gozo contenha uma desculpa metafísica pelo fato de que ele visa a Deus por sua própria natureza existencial. Todo pecado se quebra ao pé da cruz. Mas o homem não é feito unicamente de desejo cego. Ele recebeu a inteligência a fim de conhecer Deus. Ele deve ter consciência do fim divino de todas as coisas. E, ao mesmo tempo, ele deve tomar sua cruz e oferecer a face esquerda, ou seja, ir além da lógica interna da sua prisão existencial. Sua lógica, que é loucura aos olhos do mundo, deve ir além do plano dessa prisão. Ele deve ser vertical ou celeste, e não horizontal ou terrestre. A existência ou a manifestação tem dois aspectos: a árvore e a cruz. A árvore alegre que suporta a serpente e a cruz dolorosa que suporta o Verbo feito carne. Para os ímpios, a existência é um mundo de paixão que o homem sanciona pela filosofia segundo a carne. Para os eleitos, ela é um mundo de provação, trespassado pela graça, a fé, a gnose. Jesus é não somente o novo Adão, mas também a nova criação. A antiga é totalidade e circunferência. A nova, unicidade e centro. Nós não podemos escapar à cruz, não mais do que podemos escapar à existência. No fundo de tudo que existe está a cruz. O ego é uma encosta que afasta de Deus. A cruz é o término dessa encosta. Se a existência é algo de Deus, ela também é algo que não é Deus. É isto que o ego encarna. E a cruz traz isto de volta àquilo e permite vencer ao mesmo tempo a existência. O que torna o problema da existência tão complexo é que Deus transparece por toda parte
pois nada poderia existir fora dele. O que mais importa é não separar-se nunca dessa percepção longínqua do divino. E é por isso que um gozo à sombra da cruz é concebível e mesmo inevitável. Existir é gozar, ainda que seja ao pé da cruz. É aí que o homem deve se manter, pois tal é a natureza profunda das coisas. O homem não pode violá-la, senão em aparência. O sofrimento e a morte não são senão a cruz que reaparece na carne cósmica. A existência é uma rosa marcada com uma cruz. As morais sociais distinguem entre o direito legítimo de um homem e a injustiça cometida por outro contra ele. Mas a moral mística do Cristo, a rigor, não dá razão a ninguém. Ou antes, ela se situa em um plano onde ninguém está totalmente certo, pois todo homem é pecador e só Deus é bom. A lei mosaica faz lapidar aquele que lesou a sociedade, como a adúltera, mas para o Cristo não há ninguém além de Deus que possa ser lesado, o que exclui toda forma de vingança. Todo homem é culpado diante do Eterno. Todo pecado é o de Adão e Eva, e todo ser humano é Adão ou Eva. O primeiro ato de justiça será, portanto, perdoar ao nosso próximo. A falta de outrem está no fundo da nossa. Ela não é senão uma manifestação da falta latente que constitui nossa substância comum. Mas o Cristo, cujo reino não é deste mundo, deixa uma porta aberta para a justiça humana no que ela tem de inevitável. Dai a César o que é de César. Negar essa justiça em todos os planos seria o mesmo que instaurar a injustiça. Contudo, é necessário vencer o ódio trazendo o mal de volta à sua raiz total, a esse escândalo que não pode não vir, mas, antes de tudo, descobrindo-o na nossa própria natureza, que é aquela de todos os egos. O ego é uma ilusão de ótica que faz parecer uma palha como uma trave, e inversamente, dependendo de se trata de nós mesmos ou de outrem. É necessário encontrar, pela verdade, essa serenidade que compreende tudo, perdoa tudo e reduz tudo ao equilíbrio. É necessário vencer o mal com a paz, que está além do mal e que não é, portanto, o seu contrário. A verdadeira paz não tem contrário. Aquele dentre vós que é sem pecado, que atire a primeira pedra. Nós somos todos de uma mesma substância pecadora, de uma mesma matéria suscetível desse abscesso que é o mal, e, por conseguinte, nós somos todos interligados no mal, de uma maneira indireta, sem dúvida, mas não obstante real. É como se cada um levasse em si uma parcela da responsabilidade de todo pecado. O pecado aparece então com um ascendente cósmico, exatamente como o ego o é em uma escala mais vasta. A rigor, é sem pecado aquele que é sem ego e que, destarte, é como o vento do qual não se sabe de onde ele vem nem para onde vai.
Se só Deus tem o direito de punir, é porque Ele está além do ego. O ódio é arrogar-se o lugar de Deus, é esquecer a solidariedade humana em uma miséria comum, é atribuir ao próprio eu uma sorte de absolutez, destacando-o dessa substância da qual os indivíduos não são senão contrações ou nós. É verdade que Deus delega, por vezes, seu direito de punir ao homem, enquanto este está acima do eu, ou enquanto ele deve ou pode estar. Mas ser um instrumento de Deus é ser sem ódio contra o homem. No ódio, o homem esquece o pecado original e assume por isso mesmo, de uma certa maneira, o pecado de outrem. É porque, odiando, nós nos fazemos Deus, que devemos amar nossos inimigos. Odiar a outrem é esquecer que só Deus é perfeito e que só Deus é juiz. Em boa lógica, não se pode odiar senão em Deus e por Deus. É necessário odiar nosso ego, não a alma imortal, e odiar aquele que odeia a Deus enquanto ele odeia a Deus, e não de outra forma. O que equivale a dizer que odiamos seu ódio de Deus e não sua alma. Nota, da mesma forma, quando o Cristo diz que é preciso odiar pai e mãe, isso significa que é preciso rejeitar aquilo neles que é contra Deus, ou seja, seu caráter de objeto de apego e sua função de obstáculo em relação à única coisa necessária. Um tal ódio implica, para aqueles a quem ele diz respeito, numa libertação virtual. Ele é, portanto, no plano das realidades escatológicas, um ato de amor. Fim de nota. Carregar sua cruz é manter-se perto da cruz existencial, ou seja, há na existência o polo pecado e o polo cruz, o lançar-se cegamente no gozo e o deter-se conscientemente, a via larga e a via estreita. Carregar sua cruz é essencialmente não seguir o movimento, é discernir os espíritos, é manter-se incorruptível nesse aparente nada, que é a verdade. Carregar sua cruz é, portanto, suportar este nada, limiar de Deus. E dado que o mundo é orgulho, egoísmo, paixão e falsa ciência, é ser humilde, caridoso, é morrer e tornar-se como uma criança. Esse nada é sofrimento na medida em que nós somos orgulho e que, por esse fato, ele nos faz sofrer. O fogo do purgatório não é outra coisa. É nossa substância que arde. Não porque Deus quer nos machucar, mas porque ela é o que é. Porque ela é deste mundo. E na medida em que o é. A cruz é a divina fissura pela qual a misericórdia se escoa do infinito. O centro da cruz, ali onde as duas dimensões se cruzam, é o mistério do abandono. É o momento espiritual onde a alma se perde a si mesma, onde ela não mais é e onde ela ainda não é. Como toda a paixão do Cristo, esse grito é
não apenas um mistério de dor ao qual o homem deve participar pela renúncia, mas também, ao contrário, uma abertura que só Deus podia operar e que Ele operou porque Ele era Deus. E é por isso que meu jugo é suave e meu fardo leve. A vitória que incumbe ao homem já foi levada por Jesus. Ao homem não resta mais que abrir-se a essa vitória, que será a sua. Aquilo que a abstração no lógico torna-se quase corporal no Verbo feito carne. A lança do centurião longino acaba de trespassar o flanco do Cristo. Uma gota do sangue divino, tendo escorrido ao longo da lança, toca a mão do homem. Nesse momento, o mundo desaba para ele como uma casa de vidro. As trevas existenciais se dilaceram. Sua alma tornou-se como uma chaga que chora. Ele está como que ébrio, mas de uma embriaguez fria e pura. Toda a sua vida é doravante como um eco que repete 1000 vezes esse único instante ao pé da cruz. Ele acaba de renascer, não porque compreendeu a verdade, mas porque a verdade apoderou-se dele e o arrancou com um gesto concreto deste mundo. O Verbo feito carne é a verdade tornada, de certa forma, matéria, mas é, ao mesmo tempo, uma matéria transfigurada e revalorizada. Uma matéria que é luz ardente e que transforma e liberta.